Pessoal, retomando, né, a conversa que apenas se inicia, né, e que tem como foco a sociologia jurídica no paradigma do Estado Democrático de Direito, me pareceu razoável começar fazendo uma reconstrução, né, dos paradigmas político-jurídicos da modernidade, situando a sociologia jurídica em cada um desses paradigmas. E nesse momento estamos situando a sociologia jurídica no paradigma do Estado liberal de direito, ou seja, naquele panorama das sociedades de meados do século XIX, basicamente, né, sociedades neste contexto, sociedades do norte global. E aí eu já considerei, né, que a demanda fundamental, característica do Estado liberal de direito, é a garantia, a promoção da liberdade individual, daí o Estado se organizar de forma a que seja um tanto retraído, né? Esse Estado basicamente se faz presente positivando o ordenamento jurídico e pela via do poder judiciário, né, interpretando e aplicando mecanicamente o direito, tendo como referência básica o silogismo jurídico, a interpretação mecânica do direito. Tudo isso, né, para que o Estado não possa se mostrar arbitrário, para que não possa extrapolar do seu poder soberano, que nesse contexto basicamente se identifica com a positivação e com a aplicação mecânica do direito. Quanto ao mais, o Estado enfatiza a liberdade, a autonomia do indivíduo. Daí toda a visibilidade, todo o impacto, toda a ênfase dos direitos liberais, dos direitos civis, fundamentalmente, como já havia considerado, né, em muitas outras lições para vocês que se formam em direito, né, é o que a gente conhece como primeira geração dos direitos subjetivos, ou primeira geração dos direitos fundamentais, ou ainda primeira geração dos direitos humanos. Né? Contemporaneamente prefere-se chamar de dimensões do direito para evitar aquele equívoco de que as gerações vão se sucedendo, né? Na verdade é um acúmulo em perspectiva histórica, quando a gente fala de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, difusos, coletivos, né? Mas se a gente pensa nas sociedades centrais de meados do XIX, o grande impacto, a grande visibilidade ou referência eram os direitos subjetivos ou fundamentais, enquanto direitos civis, né? Liberdade individual, propriedade individual, fundamentalmente. Não podemos, né, desconsiderar que nesses arranjos sociais, uma certa classe social, a burguesia, a classe dos detentores dos meios de produção, os grandes proprietários, se afirmam como classe hegemônica, e nada mais conveniente, nada mais coerente, com as demandas da burguesia, enquanto uma classe hegemônica, nada mais coerente do que se garantir a liberdade para se fazer, para se empreender. E o problema histórico que se tem, algo que só tivemos condições de considerar com as duras lições que a história nos traz, é que à medida em que o Estado liberal enfatiza, de forma quase que absoluta a liberdade do indivíduo, essa liberdade tende a se tornar um tanto ilusória,
é exatamente o que o panorama das sociedades em processo de industrialização vão nos mostrar. Porque à medida em que as pessoas deixam, né, a vida interiorana, a vida no campo e se mudam para as grandes metrópoles ou para as cidades industriais, buscando exatamente, né, uma vida mais sofisticada, mais poder de consumo, enfim, seduzidos um tanto pela mídia, pelo discurso, né, de uma vida confortável, deixando a vida interiorana ou campesina pelo ideal, pelo ideário, né, de se tornar um operário, né, qualquer coisa nesse sentido. O que vai acontecer é que muitas dessas pessoas não vão encontrar, né, oportunidades minimamente interessantes, razoáveis, empregos com uma remuneração razoável ou digna, e consequentemente boa parte dessas pessoas acaba vivendo uma vida marcada por carências múltiplas, né? Então, o efeito colateral desse processo social, político e jurídico, né? Quando a gente pensa na autonomia do indivíduo, que enquanto sujeito autônomo é livre para celebrar seus contratos, inclusive os contratos de trabalho, a história mostra para a gente que há uma desigualdade muito grande, né? O empreendedor, proprietário, enfim, o burguês, que está admitindo em suas fábricas, ele pode selecionar dentre aquela multidão de candidatos às vagas que são sempre muito limitadas. Então, qual autonomia efetiva vai ter esse cidadão candidato àquele emprego de negociar as condições de trabalho? Se as condições oferecidas a ele não lhe parecem razoáveis, tem uma série de outros candidatos na fila que vão aceitar essas condições. Daí que a liberdade se mostra ilusória, a própria autonomia, para quem não tem uma base material, né, um mínimo existencial, tende a se tornar um mito, né? Então esse é o grande problema do Estado liberal. E historicamente, nesses arranjos de sociedades industriais ou em processo de industrialização, o que se tem é um verdadeiro processo de favelização, né? Uma expressão muito familiar para nós no Brasil de hoje, mas nesse contexto que eu estou chamando de favelização, né? Seria mais adequado falar de periferização, né? Quer dizer, os subúrbios vão se tornando cada vez mais densos, as periferias, que enquanto periferias se caracterizam por lugares marcados por carências múltiplas, né, vão se tornando cada vez mais densas, e devido a todas essas carências que se acumulam, esses lugares se tornam verdadeiras incubadoras de estresse, né, focos de violência, porque à medida em que uma família vive num cubículo, né, completamente sem estrutura, o estresse inevitavelmente vai aflorar. E do estresse para a violência, né, a fronteira é basicamente invisível. E da violência para a criminalidade é a mesma coisa. Logo, na dinâmica desses arranjos sociais em processo de industrialização, com todo esse elemento da periferização, há um desencadeamento de violências múltiplas, uma multiplicação dos níveis ou índices de criminalidade, e é exatamente nesse contexto histórico que as reflexões sociológicas
começam a embasar uma série de políticas públicas concebidas e realizadas, executadas pelo próprio Estado. Fundamentalmente, eu chamo a atenção para políticas de segurança pública. Né? Então é aí que a polícia, né, com esse perfil militarizado, marcado, né, pela ostensividade, pela repressividade, a polícia vai atuar de forma a controlar essas comunidades, essas sociedades, esses grupos identitários que caracterizam as periferias, né? Não casualmente grupos marginais, grupos minoritários. E é aí, né, que a sociologia jurídica cumpre uma função, reproduz um papel nada interessante para nós, mas cumpre uma função de controle social da criminalidade. E para muito além disso, né, controle de natalidade, de mortalidade, as políticas públicas servindo das pesquisas sociológicas e estritamente da sociologia jurídica, por mais embrionária que essa sociologia jurídica pudesse ser nesse primeiro momento, a função é a função de controle e de repressão, é uma função de contenção social. Então, é importante deixar isso bem claro nesse momento, porque logo na sequência o que eu vou mostrar para vocês é que o perfil da sociologia jurídica na contemporaneidade ou no paradigma do Estado Democrático de Direito, antes de uma ferramenta de controle, de contenção, monopolizada pelo Estado para docilizar, né, para controlar, enfim, parcelas da sociedade, contemporaneamente o perfil básico, e é isso que nos interessa, da sociologia jurídica, é o perfil de ferramenta, mecanismo, dispositivo de denúncia crítica em relação ao próprio Estado. Né? Logo, há uma completa inversão, porque nesse panorama contemporâneo, a sociologia jurídica é fundamentalmente ferramenta de empoderamento, ferramenta emancipatória em prol de grupos, de movimentos sociais, né, e de grupos identitários historicamente marginais ou marginalizados. Né? É aí que a sociologia jurídica se mostra interessante, consistente, quando pensamos nas condições de possibilidade das pesquisas, das reflexões e do próprio direito nas sociedades contemporâneas. Né? Então, já estamos chegando nesse ponto, que é o ponto em que realmente vamos nos debruçar, nos dedicar, aplicar o grosso da nossa energia. Né? Agora, na próxima pequena aula, eu faço um comentário sempre rápido, né? Um tanto superficial, consequentemente, mas na próxima aula eu faço um comentário sobre o perfil da sociologia jurídica no paradigma do Estado Social de Direito. Né? Esquematicamente, se é que isso ainda não se faz claro, né, para todos vocês, a gente deve pensar os paradigmas políticos jurídicos da modernidade, considerando inicialmente o paradigma do Estado liberal de direito, com a ênfase na liberdade e autonomia individuais. Depois, no paradigma do Estado social de direito, que enfatiza a igualdade coletiva, né? E historicamente essa ênfase se mostra tão problemática quanto a ênfase que o Estado liberal deu na liberdade individual, né? Para, consequentemente, falarmos no paradigma contemporâneo do Estado Democrático de Direito, que é o nosso grande desafio ainda nos dias de hoje.
né? Porque ainda esquematicamente, né, de uma forma conceitual e abstrata, o objetivo do Estado Democrático de Direito seria exatamente conciliar, harmonizar a liberdade individual com a igualdade coletiva. Tá? Então é o que eu vou mostrar na sequência, nas próximas pequenas aulas. Muito obrigado.